A Polícia Militar é utilizada na fiscalização de trânsito em todo o território nacional. E é muito gratificante e é louvável de ver a postura desses policiais militares na fiscalização de trânsito. Você vê eles fiscalizando infrações do Estado, infrações do município, atendimento de ocorrência, puxando o trânsito que a gente fala, né, nessas questões aí de operação de trânsito. Enfim, são os mais versáteis de toda essa cadeia dos órgãos que compõem o SNT, correto? Mas até que ponto que vai os limites de atuação da Polícia Militar no trânsito? E essa vai ser justamente a dica de hoje. Quais os limites de fiscalização das polícias militares? O meu nome é Ademir Santos e seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática. A atuação da PM na fiscalização de trânsito é imprescindível. Eu digo que primordial, até porque grande parte dos órgãos de trânsito não possuem um efetivo suficiente para que atue de forma plena nas ruas, tá? Fazendo o serviço do dia a dia mesmo, ok? Entretanto, é muito importante que cada órgão atue dentro dos limites que a legislação lhe dá essa competência. E é então nesse sentido que nós temos que entender que o artigo 7º, inciso 6º do CTB, ele traz aí a competência, aliás, ele traz a previsão da Polícia Militar de compor o Sistema Nacional de Trânsito. Então isso é fato e ninguém discute sobre isso. Polícias militares dos estados e do Distrito Federal fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, artigo 7º, inciso 6º do CTB. Além disso, nós precisamos entender quem é realmente a pessoa que tem a competência para atuar como agente de trânsito. Quem é o agente de trânsito? E aí lá no Código de Trânsito, no anexo 1, que trata dos conceitos e definições, então todas as dúvidas que eu tenho sobre terminologia, eu vou lá no anexo 1 e pesquiso, não é isso? E aí indo lá no anexo 1, então, conceito de agente da autoridade de trânsito, você vai verificar que é o quê? A pessoa civil ou policial militar, certo? Então o agente pode ser uma pessoa civil ou policial militar. E aí, desde que seja o quê? Credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Então veja que dentre as atividades que o agente de trânsito possui, são essas que estão descritas aqui: fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. E daí já decorre aí outros conceitos. Cada uma dessas atividades, se eu pesquisar no anexo 1 do CTB, eu vou encontrar lá o conceito de cada uma delas. E aí é importante você entender cada conceito desse. Então, se você quer entender realmente esse tema, pesquise no anexo 1 o conceito de fiscalização, de operação, policiamento ostensivo e patrulhamento, para você entender na sua amplitude esse tema, correto? Mas o fato é que, quando você vai lá no anexo 1 saber o que é policiamento ostensivo de trânsito, você vai verificar que é uma função exercida por quem? Pelas polícias militares. E qual é o objetivo do policiamento ostensivo? Olha o objetivo aqui, ó. Prevenir e reprimir atos relacionados à segurança pública e de garantir a obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando livre circulação e evitando acidentes. Então, na verdade, dentre essas atividades que existem no conceito de agente da autoridade de trânsito, há uma divisão entre os agentes de respectivos órgãos. Então, por exemplo, o policiamento ostensivo é uma atividade do agente de trânsito que só cabe ao agente que é policial militar.
o civil não tem competência para exercer o policiamento ostensivo. Assim como o patrulhamento é uma atividade específica da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Ah, mas e o pessoal do município então, o que vai fazer? Os órgãos municipais vão cuidar da fiscalização e da operação de trânsito, que é o mais forte de tudo isso aí. Tanto que 2/3 das infrações, dos códigos de enquadramento das infrações, é de competência municipal. Uma responsabilidade muito grande também, que vai para os municípios. Perfeito? E aí então, entenda que essa situação do policiamento ostensivo, se você for resumir em 2 palavras esse conceito, eu diria que é salvar vidas. A atividade da polícia militar no trânsito, para fins de trânsito, para fins de Código de Trânsito Brasileiro, é então preservar vidas. Essa é a atividade fim, a atividade principal das polícias militares. Mas então, Ademir, a polícia militar não pode fiscalizar, não pode lavrar um auto de infração? Pode, mas ela vai ter que preencher alguns requisitos, tá? Mas nós vamos chegar lá. Ainda falando sobre esse conceito de autoridade de trânsito, esse conceito de agente da autoridade de trânsito, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e aí no caso, para deixar bem claro essa questão, nós temos aí então 2 volumes de Manual Brasileiro. Nós temos o volume 1, que trata das infrações de competência do município, e o volume 2, que trata das infrações de competência do Estado. Ambos os volumes, volume 1 e volume 2, Resolução 371 e Resolução 561, trazem esse conceito de agente da autoridade de trânsito que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas eu estou me referenciando aqui, dando referência o manual volume 2, porque trata das infrações de competência do Estado, para ficar bem claro essa questão aí da atuação da Polícia Militar, tá? E aí o volume 2, então, do Manual Brasileiro, a Resolução 561, ela traz um conceito de agente de trânsito, que é o agente da autoridade de trânsito, competente para lavrar o auto de infração de trânsito, poderá ser civil, servidor civil, certo? Estatutário ou seletista. Então essa é uma qualificação do servidor civil. Ele pode ser civil, estatutário ou então pelo regime CLT. Perfeito. Ou ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito. Então veja o primeiro requisito aqui. O policial militar pode fiscalizar trânsito? Pode, desde que ele seja designado. Por quê? Se ele não for designado, a única atividade dele dentro do Sistema Nacional de Trânsito, que ele faz parte, vai ser só o policiamento ostensivo de trânsito, que é uma atividade da PM, certo? Então, para fiscalizar, ele pode, desde que ele seja designado pela autoridade de trânsito. E aí a autoridade de trânsito não é a PM, é o órgão de trânsito. E aí eu vou dar o exemplo aqui em São Paulo. Nós temos o órgão de trânsito do Estado, que é o DETRAN, nós temos o órgão de trânsito municipal, cada município tem o seu, e aí aqui em São Paulo temos o DSV, por exemplo. E aí nós intitulamos o órgão municipal como DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Perfeito? Então, aí o órgão de trânsito vai nomear o policial militar para exercer essa atividade de fiscalização. Essa é uma situação. Então, ele tem que ser designado pela autoridade de trânsito. Como vai ser feita essa designação? Via de regra por portaria, é uma portaria nomeando cada agente de trânsito. Então, se você verificar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital. Aqui na capital de São Paulo, o órgão municipal é o DSV, Departamento de Operações do Sistema Viário. E o DSV, ele celebrou um convênio com a Polícia Militar, para que a PM fiscalize as infrações de competência do Estado. Então, além desse convênio, que é um convênio entre os órgãos, há a nomeação dos agentes, a designação. Então, a autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão municipal,
nomeia por portaria os agentes que vão exercer a atividade de fiscalização de trânsito. E aí, se você pegar o Diário Municipal do município de São Paulo, você vai ver lá várias portarias de nomeação de policiais militares. Por quê? Porque um requisito que está estabelecido tanto no Manual Volume 1, a Resolução 371, quanto no Volume 2, Resolução 561 do CONTRAN. Tá ok? Então, fica bem claro isso aí. E para finalizar, além dessa previsão aqui do próprio Manual Brasileiro de Fiscalização, mais importante do que isso, porque entre Código de Trânsito e uma resolução do CONTRAN, prevalece o Código de Trânsito, tá? Então, o CTB é uma norma em sentido estrito e a resolução é uma norma em sentido amplo. E, hierarquicamente, ela está inferior. A resolução ela vai pormenorizar um tema que está aqui, detalhado no CTB, tá? E veja no CTB, então, que você tem a competência da Polícia Militar no artigo 23, inciso 3. O artigo 23, ele só tem esse inciso, todos os outros foram vetados, tá? E aí o inciso 3, ele fala que compete à PM o quê? Executar a fiscalização de trânsito. Só que, quando e conforme o quê? Convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivo de trânsito ou executivo rodoviário, concomitantemente com os demais agentes credenciados, correto? Então, nesse sentido, a Polícia Militar pode fiscalizar? Pode, desde que haja um convênio entre a Polícia Militar e o órgão executivo de trânsito que lhe convidou para essa atividade de fiscalização, tá ok? Então, todo e qualquer órgão de trânsito ele precisa celebrar um convênio com a PM para que a PM fiscalize. E daí, então, vem o porquê de você verificar aí, constatar na prática que os policiais militares atuam na fiscalização de infrações de competência do Estado e do município. Então, basicamente, lembre-se da regra. A principal atividade da PM no trânsito, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, é preservar vidas. Essa definição vem do policiamento ostensivo de trânsito, correto? Pode fiscalizar? Pode fiscalizar. Como? Conforme o artigo 23 e conforme a própria definição que está no Manual Brasileiro de Fiscalização. Quando e conforme convênio firmado e mediante designação, nomeação da autoridade de trânsito, tá ok? Então, fica aí mais essa dica do professor Ademir, do nosso canal Trânsito na Prática. Eu espero que você esteja gostando de todo o conteúdo que nós estamos postando para você aqui no nosso canal, tá? Se você gostou, não deixe de dar o seu like, curta aí, dá o like, não é isso? Compartilhe essa informação nos seus grupos de trânsito para nosso canal crescer, para que essa informação se torne realmente relevante e também se inscreva no canal. Para quê? Para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Belezinha? Então fica o abraço do professor Ademir e até o próximo vídeo.